Essa videoaula, no início, vamos falar das vantagens e desvantagens e alguns aspectos do controle digital. Quais são as vantagens de um controle por computador, que é o controle digital? As vantagens são diminuição de custos, como vocês podem observar, aumento de produtividade e popularização dos produtos. Então, essas três vantagens que resumem basicamente um universo de várias outras vantagens, elas possibilitam e muito o conforto das pessoas. Hoje as pessoas possuem produtos mais baratos e mais eficazes devido à automação da produção. No entanto, a automação tem também suas desvantagens. E qual é a principal delas? É o desemprego. Muito comentado, inclusive, pelos estudiosos das ciências sociais. Então, há quem aponte a automação como uma das causas do desemprego. No entanto, é preciso lembrar que a automação, ao mesmo tempo que desemprega alguns setores, eles possibilitam o surgimento de novas atividades humanas, como manutenção, implementação de sistemas de controle, etc. Bem, é muito utilizado ainda na indústria o conhecido controle tipo PID. PID, o que é que significa? PID são as iniciais de proporcional, integral, derivativo. Então, esse controle, que é muito conhecido e a gente vai estudar mais na frente em outras aulas que virão, então a gente tem três partes componentes principais. Então, tem a parte do controle integral. E o que é que ela faz? Ela faz a integração do erro. Ela tem a parte do controle derivativo. O que é que ela faz? Ela faz a derivação do erro. E tem a parte do controle proporcional. E o que é que ele faz? Também faz uma proporção do erro. Então, o que é que acontece? Uma malha de controle, ela é formada por um erro que você obtém entre o sinal de referência e o sinal de saída, e esse erro é tratado através de um controlador. No caso específico de um controlador tipo PID, ele atua nesse erro dessas três maneiras como está colocada no desenho, através do controle integral, do controle derivativo e do controle proporcional. Faz a soma de todas essas três partes e atua no processo. No processo, então, ele vai produzir um sinal de saída que é comparado com um sinal de referência. Esse sinal de referência, conforme eu já tinha dito, menos o sinal de saída, vai produzir um erro que é, novamente, tratado pelo controlador. Então, esse tipo de controlador aqui é o mais conhecido. Então, ele pode se apresentar tanto na forma analógica, como vocês estão percebendo aqui, como na forma digital. O objetivo do nosso curso aqui é depois desenvolver um controlador PID que seja digital, que possa ser implementado no computador. Bem, qual é um pequeno histórico do controle digital? Em 1962, o controle de processo foi realizado num computador situado na Imperial Chemical Industries. Então, isso é uma empresa que foi um dos grandes conglomerados industriais da Inglaterra, e ele procurou implementar um sistema de controle para o computador, e esse computador media 244 variáveis e controlava 129 válvulas diretamente. Nessa época surgiu o nome controle digital direto. Quais são as vantagens imediatamente percebidas por esse tipo de controle? Primeiro, flexibilidade na mudança da estrutura do controlador. Então, era possível você modificar o controlador apenas por pequenas atuações. Então, o controlador antigo, em que era implementado num circuito eletrônico, era necessário se fazer uma intervenção muito grande nos componentes. Então, retirada de componentes, adição de componentes. Então, tudo isso foi modificado
por uma programação. Então isso dá muito mais flexibilidade. Inexistência de problemas a respeito da tolerância dos componentes analógicos. Então, se você quer um resistor, digamos assim, de 1,67438K, então isso é muito difícil você conseguir na prática. No entanto, se você fizer um controle digital, você pode fazer esse valor em software. Então você não tem problema com a tolerância dos componentes. Facilidade de inclusão de funções lógicas e não lineares na malha de controle e de tabelas que possam armazenar dados e acumular conhecimento. Então você pode colocar algumas funções lógicas e também colocar tabelas que auxiliem você a realizar aquele controle. Um marco importante na história do controle digital é o surgimento do CLP. O que é CLP? É o controlador lógico programável. É um dispositivo digital que controla máquinas e processos. Quando foi que ele surgiu? Surgiu em meados de 68 por solicitação da fábrica General Motors. Então ela estava querendo, as fábricas General Motors tensionavam fazer um aumento de produção. Então houve a encomenda de um controlador que possibilitasse a realização desse objetivo. Trouxe grande impacto na economia, redução de custos, aumento da qualidade de produtos, rapidez de processo de fabricação, etc. A mecatrônica, muito discutido, muito utilizado esse termo, mas muitas vezes pouco conhecido seu significado. A mecatrônica, na verdade, é a integração da engenharia mecânica com a eletrônica. Ela surgiu no Japão na década de 70 e, como é uma junção de duas grandes áreas, então exige dos que a ela se dedicam conhecimento muito aprofundado de matemática, de física, de eletrônica, de mecânica, de computação. Quais são as variáveis que a mecatrônica controla? As variáveis são as variáveis ligadas ao mundo da mecânica, quer dizer, velocidade, posição, força e conjugado. Então o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar com as variáveis mecânicas com a utilização da eletrônica. Então isso, a junção da eletrônica com a engenharia mecânica dá a mecatrônica. Uma outra área do controle é a área do controle de processos. Então a área de controle de processos é quando essa é uma expressão mais geral, em que a gente vai se referir. Então isso é uma referência a uma área muito mais ampla do que apenas a parte mecatrônica. Então no controle de processos, além da posição, força, conjugada, etc., que são as variáveis controladas pela mecatrônica, então existe também o controle de variáveis do tipo pH, fluxo, temperatura, corrente elétrica, tensão elétrica, potência, etc. Então, para resumir, a gente pode ver esse gráfico aqui, esse fluxograma, que mostra o seguinte: o sistema de controle, na verdade, ele se divide em duas grandes áreas, mecatrônica e controle de processo. Então, se você tiver interesse em sistema de controle, você fatalmente vai, um dia vai ter que, talvez, se definir. Olha, eu gosto mais de mecatrônica. Por quê? Porque mecatrônica, ela controla força, velocidade, aceleração, posição. Então, vou fazer um sistema que controle essas variáveis. Ou não, eu quero controle de processo. Controle de processo é mais amplo. Além das variáveis ligadas à mecatrônica, você pode também controlar pressão, pH, fluxo, corrente, tensão, etc. Então, vê-se que o controle de processo é uma área um pouco mais geral do que propriamente a mecatrônica. Bom, pessoal, então é isso. O recado está dado. Essa é a nossa primeira aula. Nos veremos a seguir nas aulas seguintes. Então nós vamos paulatinamente evoluindo nessas aulas. Não se esqueça de acessar o canal Simplificando a Engenharia Elétrica, onde você vai encontrar as demais aulas de controle digital. Muito obrigado.